Estamos, estamos gravando, então, a partir deste momento, pessoal. Eu tinha feito um planejamento, né, em termos de sequência de assuntos, que eu imaginei que, né, hoje a gente trataria mais da questão da pesquisa mesmo nas ciências sociais, do campo das ciências sociais, a importância, né, de disciplinas como sociologia, antropologia, ciência política, né, para entender os fenômenos, né, digamos assim, que acontecem na sociedade, como o próprio envelhecimento, né, já que a gente vai tratá-lo como um fenômeno social, um fato social. Mas aí, com a conversa que eu tive com o professor Marcos, me fez mudar um pouquinho o planejamento e, na verdade, alterar a sequência, né? E aí eu vou trazer algumas questões aqui que vão emendar mais com a fala, provavelmente, né, a fala do professor Marcos na semana que vem. Mas como eu tinha comentado com vocês que eu falaria um pouquinho sobre a questão das ciências sociais, e até tem um slide preparado aqui, na verdade, bem mais amplo do que o que a gente trataria, e para não deixar vocês no vão, eu vou dar uma explanada bem rápida, e aí depois a gente vai para a questão mais importante, que é a questão dos aspectos sociológicos do envelhecimento, né? Que vai ser, acho que, o que eu posso contribuir neste momento aqui com vocês. E aí, só que como eu vou fazer a apresentação, eu não vou vê-los, tá? Então, vocês vão me ver, eu acho, e ver a apresentação, mas como eu não vou ver vocês, eu gostaria que vocês, a qualquer tempo, a qualquer momento, falasse, né? Comentasse, perguntasse, né? Qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade, tá? Panosso, qualquer coisa você me chama aqui que eu te dou um help por aqui, tá? Tá. Tá, beleza. E qualquer coisa também pode falar, Marcos, tá? Fica tranquilo. Pronto. Deixa eu ver. O que vocês veem? Estão me vendo? Sim, a gente está vendo você e a tela do slide. Conhecimento e beleza. pesquisa em ciências sociais. Eu não vou... Aqui são vários slides, né? Eu não vou, na verdade, também me estender. Não é só por conta dessa mudança, né? Como eu disse para vocês, o plano de ensino a gente vai também ajustando na medida em que a gente vai construindo ele, né? Mas não é nem só por isso, não. É porque muita coisa do que está aqui nesses slides a gente vai trabalhar, que a gente vai ter aquele encontro presencial, né? Que é o módulo 3 dessa formação, em que a gente vai trabalhar como que se faz pesquisa, como é que se atua em campo, né? Como é que se faz entrevista, como é que se aborda. Então, são coisas mais específicas que, de uma maneira geral, estão citadas aqui nesses slides, Mamãe está travando. mas que a gente não precisa abordar aqui, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então é o seguinte, acho que é importante a gente discutir um pouquinho, né, bem rápido, né, a ideia de que duas coisas andam juntas, né, no processo de, digamos assim, de construção daquilo que a gente entende como humanidade, né. O ser humano, ele sempre teve uma preocupação muito grande com acho que isso é da essência nossa, né? A partir do momento que a gente adquire consciência de estar no mundo, de estar se relacionando com as pessoas e com o ambiente em que a gente vive, essa preocupação, volto a dizer, de forma consciente, é a da gente procurar suprir as nossas necessidades materiais, né? Aquilo que, como diria Karl Marx, né, as necessidades do estômago, digamos assim, né? Então, assim, o ser humano, ele sempre esteve preocupado nesse sentido de suprir
as suas necessidades. Só que isso por si só não garante a condição de humanidade para o ser humano, né? O fato da gente, mesmo que de maneira consciente, a gente avance na construção de um processo civilizatório em busca de resolver os nossos problemas materiais, isso por si só não garante que a gente permaneça nessa condição de humanidade, né? O que a gente precisa? A gente precisa também, ao longo da nossa história, construir conhecimento, seja para resolver problemas práticos, né? Como a própria ajudar nessa questão da sobrevivência física, seja por outras questões que vão do medo, vão da curiosidade, vão, né? Tem muitos fatores que implicam nessa necessidade da gente conhecer o mundo, né? O que eu estou querendo dizer, o que eu estou querendo abordar aqui com vocês de maneira bem superficial, né? E rápida, que ao longo da nossa história, essas duas coisas andando juntas gerou processos civilizatórios diversos, né? E também gerou conhecimentos diversos sobre nós mesmos e sobre a natureza, né? Então, o que eu quero dizer no frigir dos ovos é que o conhecimento ele vai ser apropriado, ou melhor, o conhecimento, um contexto social vai ter sempre o seu conhecimento mais apropriado. Não quer dizer que o nosso conhecimento seja mais importante do que o conhecimento de outro tipo de sociedade e vice-versa. O conhecimento ele está sempre colado, sempre associado a um determinado contexto. Então a gente vai ter aí uma gama muito grande de formas de conhecimento ao longo da nossa história e nas diferentes sociedades. E tudo isso para dizer que as ciências humanas, e mais especificamente as ciências sociais, que vocês vão ouvir falar muito da sociologia, da antropologia, porque vão ser ferramentas de trabalho nossa, né? De atuação, inclusive, né? A sociologia é só uma outra forma, só mais uma forma, né? De conhecer a realidade, de olhar para a realidade, enxergar a realidade, fazer leitura da realidade, né? Não quer dizer que é um conhecimento melhor ou pior do que outras formas de conhecimento. Fui claro nisso, pessoal? Assim, tudo isso para frisar que eu estou adotando a ótica aqui para a nossa conversa da sociologia, da antropologia, da ciência política, né, das ciências sociais, das ciências humanas de uma forma mais ampla, para a gente olhar para a questão do conhecimento, olhar para a questão do envelhecimento e lançar mão dessas formas de conhecimento para entender melhor como é que isso acontece na nossa sociedade, como é que isso acontece ao longo da história e por aí vai. Aí nós temos, assim, mais especificamente, no campo das ciências sociais, a gente tem 3 ciências que vão ser fundamentais para a gente abordar os fenômenos, aquilo que acontece na realidade social. A gente tem a sociologia, que é a ciência que vai entender como se dão as relações sociais, propriamente dita, mas a gente sabe que as relações sociais, e é o que eu vou falar daqui a pouco, inclusive sobre o envelhecimento, né? As relações sociais, elas não são, como eu costumo dizer também para os meus alunos, né, de ensino médio, as relações sociais, elas não são um mar de rosas, né? A gente, na vida em sociedade, a gente vai conviver com conflitos, com diferenças de poder, com diferenças de toda a ordem, e então a gente vai precisar do auxílio, por exemplo, da ciência política, para entender como é que as relações de poder se dão, permeando, né, as relações sociais. E aí a gente tem a antropologia também, como uma ciência que vai auxiliar a gente a entender, principalmente, a questão de alteridade, né, principalmente a questão da diferença, do outro, né, que muitas vezes, às vezes o outro, que a gente chama na antropologia, digamos, distante, né, como uma sociedade muito diferente da nossa, mas às vezes o outro
está muito próximo da gente, tem uma outra maneira de perceber a realidade, uma outra maneira de viver, e muitas vezes a gente não consegue entender. E a antropologia nos ajuda nesse processo de entender as diferenças, entender o outro nesse sentido, né? Então, todas essas ciências, elas vão trabalhar com método, né? Acho que é importante a gente falar disso, né? Quando a gente adota as ciências humanas, as ciências sociais, ou especificamente a sociologia, a antropologia ou ciência política, ou mesmo a psicologia, né, como algumas pessoas são aí do campo, né, ou do serviço social, a gente está falando de ciência, a gente está falando de método, a gente está falando de teoria, de experimentos, a gente está falando de hipóteses levantadas. Então, a gente não vai falar da questão do envelhecimento a partir daquilo que a gente acha que é, daquilo que a gente gostaria que fosse, mas a partir daquilo que a ciência nos permite entender, né? Então, já começando com a aula de hoje, a gente vai tratar o envelhecimento como um objeto de estudo que a sociologia, como que a sociologia, por exemplo, entende isso. Então é importante lembrar que a gente vai trabalhar com método. E método vocês também vão trabalhar quando forem fazer as entrevistas, quando forem atuar em campo. Vocês vão estar instrumentalizados, né, digamos assim, a partir desses referenciais que são científicos, que são metodológicos, né? Então, não é uma atuação a partir do sentimento, ou é lógico que a gente tem um envolvimento com as questões que nos tocam, né, da vida em sociedade, mas a ideia aqui é que a gente também instrumentalize nos estudos. A ideia é que nós nos instrumentalizemos para também fazer essa atuação da maneira mais correta possível, né? E aí são questões que a gente depois vai discutir, né? Os tipos de pesquisa, como é que se atua no campo, são coisas que depois a gente vai trabalhar. Aí a maneira como também o conhecimento ele está dividido, nós que somos da academia, né? Acho que é importante também lembrar que nós da academia estamos sempre muito cercados pelos nossos próprios muros, né? A realidade muitas vezes está distante do que a gente consegue enxergar, do que a gente consegue atuar. Mas é bom lembrar, acho que foi o Felipe, acho que não lembro se foi o Felipe ou se foi quem é que falou que atuou em pesquisa e extensão, né, durante a graduação. Assim, a gente não pode esquecer que o nosso conhecimento ele está nesse tripé de ensino, pesquisa e extensão. E esse projeto, mesmo de envelhecer no território, é um projeto que envolve essas três coisas. Por quê? Nós estamos trabalhando com a pesquisa, no sentido de entender melhor o que é o conhecimento, nós estamos trabalhando com o ensino, no sentido de transmitir, de alguma maneira, essas experiências, né? E a extensão, que é a atuação para além dos muros da universidade ou dos institutos federais, né, no nosso caso, que é essa atuação junto à comunidade. Então, é importante saber que a gente está trabalhando nessas três situações aqui, que são muito importantes, tá? E aí são questões também de diferença, que depois em outro momento, a gente pode discutir melhor, que não vem ao caso agora, tá? Então, o que eu queria falar era isso mesmo, a respeito dessa questão do método científico, das ciências sociais, da sociologia especificamente. E eu gostaria de saber se alguma pessoa, se alguém gostaria de comentar ou perguntar alguma coisa antes de eu ir para a questão mais importante da noite, que é a questão do envelhecimento. Agora eu estou vendo vocês, eu fechei a apresentação aqui, eu estou vendo vocês. Alguma pergunta, alguma questão, algum comentário? Peraí, Panosso, só deixa eu te interromper um pouquinho. Pessoal, vejam se os microfones de vocês estão desligados, porque durante a fala do Panosso tinha algumas pessoas com o microfone ligado que dava dando retorno, aí atrapalha um pouco, tá bom? E como... Deixa eu falar só dois dedinhos
Fica à vontade, Marcos. Porque você falou de antropologia e você falou de alteridade. A gente está num curso de direitos humanos. Pessoal, é você que vai dar essa aula sobre fundamentos dos direitos humanos ou não vai ter essa aula? A gente está organizando ainda, porque tem vídeos também que eu quero passar para ele, mas a gente vai abordar. Ai, Tá me na convida que eu quero participar. Tá. Mas é muito importante vocês entenderem essa questão da antropologia. Eu acho que o Panos, como antropólogo, né, de prática, né, Panos, que a sua tese de doutorado é basicamente antropologia do começo ao fim, entenderem que a antropologia, com essa perspectiva da diferença, da perspectiva do outro, é o fundamento mais recente dos direitos humanos. Tá? Para quem estuda direitos humanos, para quem fez direito e até para quem não fez, a gente sabe que, quer dizer, a gente deveria saber que a gente sai de uma perspectiva de direitos humanos que nasceu para ser universalista, tá? Nasceu com uma perspectiva cristã, quase, de o que o cristianismo prega, né? Que todos nós somos filhos de Deus e que, portanto, todos nós somos irmãos. Ok? Então, os direitos humanos nasceram com essa perspectiva fraternal, certo? Lembrem da Revolução Francesa, fraternidade, igualdade, liberdade, mas foquem no fraternidade, tá? Os direitos humanos têm esse fenômeno fraternal, né? Esse fundamento fraternal que se diz universalista, e a gente passou 100 anos enxergando esse universalismo para depois chegarmos a Rita Segato foi sua professora na UNB, Panos? Não, mas eu conheci ela pessoalmente, mas ela Eu não queria foi minha muito ter tido professora. aula com ela, mas quando eu cheguei ela já tinha aposentado. Mas a gente tem algumas autoras, por exemplo, a Rita Laura Segato, que é uma das professoras da UNB, que traz esse novo marco dos direitos humanos a partir da alteridade. Então, a gente sai de uma ideia de universalidade, em que todos são iguais, em teoria, e passa para um fundamento onde todo mundo é igual na sua diferença. Então, a gente tem que reconhecer essa alteridade, reconhecer que a diferença é o fundamento dos direitos humanos. Sempre falo isso para os meus alunos, porque, por exemplo, se você pega uma mulher islâmica que está de burca, que está só com os olhinhos para fora, você acha que a mulher brasileira tem mais direitos humanos do que essa mulher islâmica que está com os olhinhos para fora? Sim ou não? Peraí, vamos olhar os casos de violência doméstica. Então, será que essa mulher brasileira está mais protegida do que essa mulher islâmica? Será que dá para dizer que o islamismo é um fator que atrapalha a construção dos direitos humanos dela? E, no nosso caso, o cristianismo, ou seja, qualquer outra religião que ela professe? Não. Então, essa ideia de antropologia da alteridade ela é muito legal para entender os direitos humanos e para entender a intergeracionalidade, que vai ser um fenômeno que a gente vai ver muito aqui também, né? O mais jovem e o mais novo, a juventude contra a terceira idade. Quem está melhor? Será que tem alguém melhor? Né? Vamos reconhecer essa diferença como um fundamento que é básico para a interpretação dos frutos da pesquisa. É isso, Panosso, muito obrigado, parabéns pela sua aula. Obrigado, Marcos. Então, algumas dessas questões, Marcos, a gente vai começar já a trabalhar agora neste outro tópico, né, da aula de hoje, né, que na verdade é o mais importante. Ali eu só não queria deixar o pessoal no vão, né, porque eu tinha falado que ia falar um pouquinho sobre essas questões, e aí, de repente, chega aqui, eu dei textos para eles lerem, né, eles leram 2 textos, que agora a gente vai discutir, mas eu não queria deixar o pessoal no vão em relação a isso, tá? Mas o que você está comentando, Marcos, vai também fazer muito sentido a partir deste momento aqui que a gente vai conversar, e por isso que eu estou falando que muita coisa do que eu falar aqui vai emendar com a sua fala, tá? Vou apresentar novamente. Aí, novamente, aqui eu até espero que vocês me interrompam mesmo, tá? Porque eu acho que agora não é mais uma questão de passar os slides, mas é mais uma questão mesmo de discutir algumas coisas, né? Já que todo mundo leu o texto, eu estou contando com isso, né? Todo mundo leu os textos, né? Tiveram tempo para isso. Então, a questão agora é a gente discutir um pouquinho. É lógico que eu vou trazer coisas que não estão necessariamente
escritas lá no texto, que fazem parte também da minha leitura de mundo, mas a ideia é que a gente discuta, né? Faça uma roda de conversa aqui, tá bem? Deixa eu só me confirmem, por favor, se vocês estão vendo. Estão vendo? Sim. Bom, eu não sou muito bom dos slides, tá? Eu gosto do bate-papo, então eu tenho uma certa resistência em construir slides e eu até prefiro quando a gente tá junto no mesmo ambiente para a gente se olhar e conversar a respeito das questões colocadas. Mas aí eu tentei fazer um slidezinho aqui que desse uma orientada na nossa discussão de hoje, né? Como eu disse, com alguns pontos que estão abordados nos dois textos que vocês leram, mas outros pontos que eu acho que são interessantes da gente discutir. Então, eu chamei aqui de aspectos sociológicos do envelhecimento, né? A velhice como uma categoria social, mas eu poderia também dar outro nome para isso aqui, eu poderia usar aspectos antropológicos do envelhecimento, né? Aspectos sócio-históricos do envelhecimento, mas aqui eu estou dando o nome de aspecto sociológico para a gente adotar um ponto de partida, né? Que é a sociologia, para a gente olhar para essa questão do envelhecer, né? Velhice, uma conquista da humanidade, né? Eu coloquei ponto de interrogação. Eu gosto de imitar de vez em quando aquele professor Sérgio Cortella. Vocês já viram os vídeos dele, né? Eu sigo ele no Instagram, às vezes ele comenta alguma coisa assim, alguma grande verdade, né? Mas aí ele sempre coloca num papel assim, com a foto que ele está colocando essa grande verdade para a humanidade, que seja, né? Com uma perguntinha, será? Então eu gosto de brincar também com essa questão do ponto de interrogação, né? Estávamos conversando mais cedo, na parte das apresentações também, né? E a gente estava falando, né? É uma conquista para a humanidade, de fato. Eu acho que todo mundo quer viver mais, né? Todo mundo, se a gente olhar para trás na história e perceber o quanto a gente evoluiu nesse sentido, a gente vai ter isso como uma verdade universal, né? Lógico que é melhor viver mais. Mas a questão aqui é provocativa mesmo no sentido de viver melhor, viver mais. Significa viver bem, né? Significa viver melhor do que vivíamos antigamente, né? Então eu estou colocando isso como uma provocação mesmo, né? Como é envelhecer? Alguém quer falar? É porque tem alguém com o microfone ligado e tá dando eco na sua apresentação. Deixa eu acessar aqui, eu fecho o microfone. Fecharam? Acho que agora sim, pode continuar. Tá, vou voltar aqui. Aí eu continuo a pergunta, né? Como é envelhecer em países desenvolvidos e subdesenvolvidos? Há diferenças, né? Então, segundo, como eu falei agora há pouco, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o envelhecimento da população é dos maiores triunfos da humanidade. Será? Novamente coloco a pergunta, né? Então, assim, o que é de fato a velhice, né? Mais perguntas, eu gosto das perguntas, né? É um fato biológico, fisiológico, né? Ou é um fato ou um fenômeno social? Aí depende, né, de quem está fazendo a pergunta, obviamente, né? Se a gente vai encarar a velhice como uma questão da biologia humana, né? O que nós evoluímos, o que não evoluímos, o que melhorou, o que a gente se adaptou, né? O que matava antigamente, o que mata hoje em dia, quais são as causas. Aí a gente vai olhar para a questão do envelhecimento como um fato biológico, né? Já que a biologia vai olhar dessa maneira. Mas é possível a gente olhar
o envelhecimento para além, né, da questão biológica, né? E, assim, essa pergunta que eu estou fazendo é uma pergunta retórica, obviamente, é óbvio que dá para a gente olhar para essa questão, para além da questão biológica, e olhar também como um fenômeno social, mas implica também a gente fazer uma reflexão sobre como como é construído, né, esse fato ou esse fenômeno social que é a velhice, ou envelhecimento, ou envelhecer, né? Então, é para a gente pensar mesmo o que significa. A velhice como fato ou fenômeno social, né? Eu, como sou professor de sociologia, e aí volto a dizer, como é o meu referencial, né? É o meu ponto de partida, digamos assim, para olhar, apesar do Marcos também ter falado do meu trânsito na antropologia, né? Que é verdade, mas a sociologia é o ponto de partida, né? Tem um sociólogo clássico, pessoal aí que já é formado em direito, ou mesmo serviço social, que teve aula, né, de sociologia, com certeza, na graduação, deve ter escutado falar muito desse sociólogo aqui chamado Émile Durkheim, né, um sociólogo clássico. E, para ele, né, o objeto de estudo da sociologia é uma coisa, né, usando inclusive as palavras do próprio Durkheim, o fato social é uma coisa é diferente da ideia. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a coisa existe, né? Ela faz parte da realidade, né? A ideia é uma coisa que a gente pode imaginar, a gente pode inventar alguma coisa. Agora, a gente, contra os fatos, digamos assim, né? Não tem como a gente negar a existência. Então, é preciso entender que, por mais que a nossa realidade social, a realidade social, melhor dizendo, ela seja feita de coisas que a gente não consegue necessariamente pegar e colocar num laboratório para entender, a gente está falando de coisas que são reais, né? Então, para o Durkheim, os fatos sociais ou os fenômenos sociais são coisas reais na sociedade, são coisas que fazem parte da vida em sociedade, e ele as define, né, como maneiras de ser, agir e pensar consolidadas socialmente e que possuam as 3 características fundamentais, né? Vocês não precisam aprofundar nisso, eu só estou querendo descrever para vocês o que é um fenômeno social, para a gente entender se é possível percebê-lo como algo construído e que automaticamente pode ser desconstruído também, ou reconstruído, dependendo do que a gente vai de como a gente vai abordar a questão. Mas toda maneira de ser, agir e pensar consolidada socialmente, como o Durkheim diz, para ser um fato social, tem que ter essas 3 características aqui que são fundamentais, que é a coercitividade, a generalidade e a exterioridade. O que isso significa? Primeiro, coercitividade vem de coerção social. Significa que os fatos sociais normalmente se impõem sobre os indivíduos, impõe a sua força, né, sobre os indivíduos. Ele tem generalidade porque normalmente também são fenômenos que acontecem de maneira muito generalizada na sociedade, com o perdão da redundância. E tem também a exterioridade porque são fenômenos que acontecem fora do indivíduo e não dentro do indivíduo, por mais que sejam maneiras de ser, agir e pensar e que, né, consolidadas socialmente, como eu estou dizendo. Nesse sentido, a gente tem alguns exemplos, né? A moda é um fato social, a educação é um fato social, né? Mas a gente pode passar a noite toda aqui discutindo o que é e o que não é fato social para Durkheim. Mas eu quero, com isso, observar, juntamente com vocês, que nem só aquilo que a gente entende, digamos assim, que a gente tem uma percepção de que é importante para a manutenção da vida social, do tecido social, não é só coisa boa, digamos assim, que acontece, que é fenômeno social, que é um fato social, que existe na sociedade, mas a gente também lida com outras construções sociais ou fenômenos sociais
como machismo, como racismo. E aí eu trago também a questão do envelhecimento como uma categoria, um fenômeno, um fato, né? Ou uma construção social que, por hora, eu não quero colocar, não quero fazer nenhum julgamento se a sociedade olha isso como uma coisa boa ou uma coisa ruim. O que eu quero dizer é que essas construções sociais, elas são feitas de maneira coletiva, elas são feitas de maneira social, de novo sendo um pouco redundante. E sendo construído de maneira coletiva e observando que há grupos diferentes, há distribuição do poder que também é diferente no contexto da sociedade, a gente vai observar que existem fenômenos sociais que têm, digamos, uma ampla aderência da sociedade, porque é uma coisa boa para a manutenção da ordem, da vida em sociedade, mas a gente também vai encontrar fenômenos sociais que vão ser determinados, obviamente, não de maneira neutra. E se não é de maneira neutra, algum grupo ganha alguma coisa enquanto o outro perde. Estão me entendendo, pessoal? Estou complicando demais ao trazer a velhice aqui como um fenômeno. Oi? Pois não? O pessoal está dizendo que está tranquilo, Panosso. Pode seguir. Beleza. Então, assim, o que eu quero trazer aqui, né, é que tudo que é fenômeno social, incluindo todos esses exemplos que eu estou trazendo aqui, seja a moda, a educação, o machismo, o racismo, a velhice, são criações ou são construções sociais que não são neutras e nem sempre são justas, né? Aí o professor Marcos depois pode falar um pouquinho sobre a questão de justiça, do direito, né? O meu olhar aqui é o olhar do sociólogo e de dizer o seguinte: olha, esse fenômeno existe, ele é criado em função disso, ele é determinado por esse grupo, algum grupo está ganhando alguma coisa com isso, outro grupo está perdendo alguma coisa com isso. E aí eu pergunto para vocês, qual que é a importância da gente entender, por exemplo, a própria velhice como uma construção social, né? De novo, pessoal, não estou falando do caráter biológico dessa questão, mas eu estou falando de como a velhice se insere no contexto da realidade social. Como é que a gente olha para a velhice, como é que a gente olha para as pessoas mais velhas, como é que a gente olha para o envelhecimento. A gente olha de maneira neutra, no sentido de ser algo... Se fosse só a questão biológica, a neutralidade já existiria. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente olha para essa questão e percebe que há fatores sociais, questões sociais, históricos sociais, né, melhor dizendo, a gente vai perceber que a maneira como se olha para a velhice, ela vai depender do lugar, vai depender da época, vai depender do tipo de sociedade, e essa maneira ela pode ser muito boa num determinado contexto, ou ela pode ser muito perversa em alguns contextos, como é o nosso próprio contexto do capitalismo, que é o que eu quero falar daqui a pouquinho com vocês. Eu acho que alguém levantou a mão ou foi impressão minha? Tem uma aluna com a mão levantada. Ana Nery, você quer falar alguma coisa? Pode abrir seu microfone. Talvez. Para a gente, hoje, se a gente for olhar no contexto social, antigamente, né, a gente via isso como algo, né, que fosse acabado, né? Como alguém que não pudesse construir mais nada, alguém Isso. que está, né, no seu lugar, mais hoje, nos movimentos sociais. Acho que está em frente do ventilador, parece. Ana Neres,
Eu acho que eu entendi a sua colocação, só que o seu áudio está um pouquinho ruim. Eu vou abordar isso que você está colocando daqui a pouquinho, aí qualquer coisa, se eu não tiver comentado o que eu entendi, aí você me chama de novo, pode ser? É porque o seu áudio tá ruim pra gente. É porque eu estou num lugar muito fechado, talvez isso tenha envolvido com som. Tá melhor agora? Melhorou só um pouquinho, mas tá chiando muito. Tá ok, então. Na oportunidade eu entro novamente, tá? Tá. A gente tenta daqui a pouco de novo, tá? Mas eu acho que eu entendi a sua questão. Eu acho que eu entendi a sua colocação. Se deu pra eu captar. Tá beleza. Vou voltar aqui, tá? Então é isso, gente. A velhice, como qualquer outra coisa, né, ela não é neutra. A maneira como esse fenômeno ele é construído não vai ser neutro, né? Não vai ser neutro. É isso que eu queria trazer para vocês. Ela vai variar, então, é isso que também acho que a Ana Nery estava tentando colocar, né? Deixa eu só, pessoal, deixa eu só fechar aqui. Então, é justamente isso que eu acho que a Ana Nery ela estava comentando, né? Ela vai variar de época para época, contexto histórico, bem como de lugar para lugar, dependendo do território, né? Aí eu quero trazer para vocês uma discussão que eu acho interessante, sabe? E talvez vocês percebam isso nos territórios de vocês, né? Tem um antropólogo chamado Louis Dumont, né? Agora eu vou transitar mais na antropologia. Tem um antropólogo francês chamado Louis Dumont, que, na verdade, esse povo se conhece tudo, né? Ele foi orientando do Marcel Mauss, que é esse que logo em seguida que eu quero comentar com vocês. E o Marcel Mauss, ele era sobrinho do Durkheim, que a gente falou agora há pouco. Só, né, observações não tão importantes, mas curiosas, digamos assim, né? O Louis Dumont, esse antropólogo, ele fez um estudo sobre as sociedades. Ele estudou a sociedade da Índia, né, a sociedade de castas na Índia, mas ele também tem um amplo estudo sobre a sociedade ocidental de uma maneira mais geral, né? E aí, nesse estudo que ele faz sobre a Índia, comparando com a sociedade ocidental, ele chega a uma definição que é o seguinte: existem dois tipos de sociedade no mundo, digamos assim, né? Um tipo que ele vai chamar de sociedades holistas e um outro tipo que, inclusive, é o que a gente vive, né? Que chama sociedades individualistas, né? As sociedades simples seriam essas sociedades individualistas, essas sociedades holistas, desculpa, e as sociedades complexas seriam as sociedades individualistas. O que significa o holismo na percepção do Dumont? Basicamente, pessoal, é um tipo de sociedade que não coloca a coletividade a serviço da individualidade. Explico melhor. Basicamente, é uma sociedade em que, para a qual a coletividade é mais importante do que a individualidade. Não quer dizer que não existam indivíduos. É óbvio que, se a gente for conhecer uma sociedade indígena, né, ou mesmo uma sociedade, que eu estou dando exemplo, né, ou mesmo a sociedade de castas na Índia, que ainda persiste essa estrutura, né, é lógico que, se você perguntar para as pessoas que fazem parte dessas sociedades, vocês vão encontrar uma resposta coerente com a ideia de que a pessoa se enxerga como indivíduo. Acontece que, nesse tipo de sociedade, vamos supor mesmo eu me enxergando como um indivíduo, eu reconheço que é mais importante a coletividade do que a minha individualidade. Então, eu me submeto, digamos assim, a essa coletividade em nome de um projeto maior, que é da vida coletiva, né, para o bem da sociedade, né? Então, assim, existe essa percepção nas sociedades holistas.
nas sociedades individualistas, que seriam essas sociedades complexas, que o Drummond chama, né, há uma percepção da realidade que é totalmente o oposto do holismo. Posso estar chovendo no molhado aqui, mas não muito, né? O individualismo significa que o indivíduo se coloca na frente da coletividade. Então, em linhas gerais, o que eu estou querendo dizer é que na nossa sociedade hoje, que a gente vai chamar aqui de sociedades complexas, né, a gente se coloca em primeiro lugar. É fácil perceber isso, né? E a gente está caminhando para esse processo de cada vez maior, né, individualização. Basta a gente observar como é o cotidiano da nossa família, né? O que antigamente a gente fazia de maneira coletiva, como, por exemplo, almoçar, jantar, hoje é cada um por si, ninguém conversa mais, só usa as redes sociais, é cada um com seu celular, é cada um com seu computador. Então, existe um processo que o consumo ajuda muito, né, nesse processo de individualização das pessoas. E aí a gente vai ter uma sociedade amplamente, né, individualista, por oposição a essas sociedades mais simples. Só que eu quero trazer para vocês uma reflexão que é a seguinte: vocês estão inseridas e inseridos em territórios que ainda não avançaram, e eu não estou colocando esse ainda de forma pejorativa, né? Muito pelo contrário, até se for para fazer algum juízo de valor, eu estou colocando isso como algo positivo. Mas em cidades menores, é mais fácil você reconhecer a coletividade perseverando do que numa cidade grande, por exemplo, né? Então, assim, quando eu falo sociedades complexas, eu também estou falando especificamente de lugares onde esse processo de individualização é muito intenso, como as cidades grandes, né? As cidades menores, digamos, que tem menos problemas em relação a esse processo, ainda está resistindo. Então, vocês com certeza devem perceber no cotidiano, né, a importância que as pessoas dão umas para as outras, como vizinhos, como o cuidado que existe numa cidade menor é diferente do cuidado que existe com as pessoas numa cidade grande, por exemplo, né? Eu me corrijam se eu tiver errado, mas eu tenho para mim que numa cidade pequena do Brasil, né, a gente está falando de Brasil nesse caso, é muito difícil alguém morrer de fome, né? É muito difícil alguém morrer de fome numa cidade pequena, porque sempre tem algum vizinho, algum parente, alguém que conhece aquela pessoa que não vai deixar a pessoa na mão. Ao passo que numa sociedade complexa, como é, por exemplo, a cidade de São Paulo, né? As pessoas podem passar, sei de casos em São Paulo que a pessoa estava lá na calçada morta e as pessoas andando e passando e demoraram para perceber que ali tinha uma pessoa morta, né? Então, assim, para se ter uma ideia de como é esse processo de individualização que acontece nessas sociedades individualistas, né? Então, tudo para dizer que nas sociedades menores a gente ainda percebe uma ligação, e aí vocês, enquanto agente de direitos humanos da pessoa idosa em territórios como esses, né, vão conseguir muitas vezes perceber essa ligação, esse coletivo que é tão importante, que é tão, né, vital para, sobretudo nessa questão do envelhecimento, né? E aí, só para acrescentar aqui um pouquinho nessa discussão, né, como eu falei do Marcel Mauss, talvez eu devesse ter colocado o Marcel Mauss antes do Drummond para explicar isso um pouquinho, mas o Marcel Mauss é um antropólogo que estudou uma coisa chamada dádiva da troca, né? Ele, na verdade, ele não fez trabalho de campo, como vocês farão trabalho de campo, né? Mas ele era um sociólogo de gabinete que foi recebendo relatos de outros antropólogos que estiveram em outros lugares, né? E, por exemplo, ele recebeu relatos das sociedades lá, ali das ilhas do Pacífico Ocidental, né? A sociedade troblandesa. E lá nessa sociedade troblandesa, que depois um outro antropólogo, Malinowski, estudou, eles têm a prática do kula, né? Que é
tentando explicar muito rapidamente para vocês, mas ele percebeu que nessa prática existe uma troca constante de favores, né? Então, assim, as pessoas dessa sociedade, elas têm o hábito de, quando faz um favor para uma pessoa, a pessoa, só para dar exemplo, ou dá um presente, ou é um favor, ou é um presente, ou é um bolo, ou é uma comida, né? Vocês podem trazer para a realidade de vocês, né? Gera uma necessidade de passar isso para frente, se é que vocês estão me entendendo, né? Então, imagina a seguinte situação: a gente vive numa sociedade pequena, simples, e alguém me dá algum presente ou me faz algum favor. Isso gera em mim um sentimento de dívida, nesse caso, no bom sentido, né? Mas de dívida com a sociedade ao ponto de me fazer passar isso para frente, de alguma maneira. Então, isso que o Mose ele chamou de dádiva da troca, né? Que ele escreveu nesse texto belíssimo, se alguém gostar de ler e quiser ler, chama Um Ensaio sobre a Dádiva. Para o Mose, é aquilo que determina o funcionamento de uma sociedade como uma sociedade holista, né? É aquilo que faz com que as pessoas não se desagreguem, digamos assim, né? Aquilo mantém o funcionamento da sociedade. Qual que é o problema que nós temos hoje? O problema é justamente que a sociedade capitalista, ela acaba com esse processo. Porque quando o capitalismo surge, né, surge não, né? Na verdade, o surgimento do capitalismo é uma coisa que a gente pode discutir e rediscutir. Tem um antropólogo também brasileiro chamado Darcy Ribeiro, vocês já devem ter ouvido falar, que dizia que o capitalismo ele começou a partir da Revolução Industrial como um marco histórico, mas, na verdade, a empresa capitalista, ou o jeito, né, da gente viver no capitalismo, foi tomando conta ao longo de muitos séculos antes, né, e determinando a maneira como a gente vai viver. Mas o fato é que o capitalismo transforma tudo em mercadoria, inclusive a troca, inclusive os presentes, inclusive as pessoas, inclusive o trabalho, inclusive a velhice, né? O capitalismo, ele detona com essa lógica que existe nas sociedades mais simples e impõe uma lógica da produção, uma lógica, acho que isso também que a Ana Neres estava tentando comentar, né? Uma lógica daquilo que é produtivo, daquilo que não é produtivo. Então, percebam como que o capitalismo, ele detona o tecido social de sociedades simples, e aí se a gente trouxer isso para a nossa discussão aqui da velhice, como que os velhos, como que as pessoas idosas, como que a velhice é enxergada numa sociedade simples, que seja numa cidade pequena, né? Numa sociedade indígena, por exemplo, onde os anciãos, né, eles têm uma importância muito grande, a gente consegue perceber isso também ainda em cidades pequenas, ou mesmo em outras sociedades, como a própria sociedade indiana, né, que eu acabei citando aqui, do Drummond, como que a velhice, que é, num determinado contexto, algo muito valorizado, porque também faz parte desse tecido, faz parte dessa estrutura que determina, em linhas gerais, a união da sociedade, como que isso deixa de fazer sentido na nossa sociedade capitalista. E aí, na nossa sociedade capitalista, a gente tem que saber como que a velhice ela é encarada. Na sociedade capitalista, a gente vai ter uma outra percepção do que é a velhice, né? Como eu comentei com vocês, né, no capitalismo, todas as categorias sociais, pessoa, trabalho, velhice, eu poderia colocar aqui reticências até o fim da noite, né, são submetidas à sua lógica. Então, tudo vira mercadoria, né? E se vira mercadoria, algo que não dá lucro, algo que não é produtivo, acaba perdendo o valor, né? Então, a gente está num momento da nossa história, né, em que a gente tem que lidar com essa percepção
de como a sociedade enxerga as pessoas mais velhas, né? Só para atualizar aqui vocês, isso também se junta ao que o professor Marcos vai falar na próxima semana, né? A sociedade capitalista, ela vai definir o que são muitas coisas, né? Inclusive, por exemplo, a percepção de infância, né, que a gente tem na sociedade capitalista, ela é muito recente. Tem um historiador chamado Philippe Arrier, que tem uma coleção, na verdade, né? Ele tem uma obra monumental, assim, grande, com vários tomos, né, de estudos sobre a história social, né, história da vida privada. E aí ele faz tem um dos livros que ele trabalha a história da infância, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como o capitalismo ele começa a classificar coisas a partir daquilo que é produtivo ou do que não é produtivo, né? Antes do capitalismo, não existia, por exemplo, a ideia de infância. Por que não existia a ideia de infância antes do capitalismo? Porque as crianças, né, eram como se fossem mini-adultos, né? Mini-adultos que não tinham uma fase de transição para a vida adulta, como a gente vai ter essas novas categorias, como a infância, né? E agora a gente tem a adolescência, que está cada vez durando mais tempo, né? A vida adulta e a velhice. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Que essas categorias, ou essas definições, elas também estão determinadas pelaquilo que se produz na sociedade capitalista. Então, logo se percebeu que a infância, as crianças ou as pessoas, né, não podiam trabalhar, mas tinham que ser educadas para futuramente trabalhar, né? Acaba que usar crianças no trabalho era improdutivo, vamos dizer assim. Então, você cria a ideia de infância. Aí você tem a ideia de vida adulta, de vida produtiva e consequentemente, você tem também a ideia de velhice. E essa ideia, como eu já disse, na sociedade capitalista, ela acaba sendo muito cruel, né, com as pessoas, porque tem essa ideia de que ela já não produz mais, né? E aí também o capitalismo ele traz a questão do lazer também como uma categoria submetida à sua lógica. Antes do capitalismo a gente não tinha uma noção do tempo livre, uma noção do descanso, uma noção, porque na verdade a vida era toda integrada, né? Não existia essa separação do trabalho, do lazer, do descanso, da aposentadoria. Na sociedade capitalista passa a existir a aposentadoria e a invalidez também. Tudo isso também para, né, reafirmar o que eu estou falando já desde o início da aula, de que essas categorias estão submetidas à lógica da produção, né? A lógica do próprio capitalismo, e essa lógica é a mercadoria, né? E aí a gente tem um contexto que no capitalismo também a gente consegue perceber muito bem, talvez nas cidades menores não tanto, né? Mas a questão da divisão, da desigualdade social, da divisão da sociedade em classes, né? E aqui eu estou trazendo só duas classes, né? Digamos assim. Mas a gente hoje tem uma outra discussão sobre o que são classes na sociedade capitalista e tal. Mas assim, o envelhecimento, ele se dá da mesma maneira para todas as pessoas na sociedade capitalista? Como é o envelhecer para as classes trabalhadoras? Como é o envelhecer para as elites, né? Então, assim, o envelhecimento, ele é cruel, né? Como eu já disse, não o envelhecimento, né? A gente tem que tomar cuidado com a maneira como a gente coloca, mas a percepção que a gente tem da velhice, do envelhecimento, é muito cruel, né? Só que ela é diferente, ela não é cruel para todo mundo, é isso que eu quero dizer. Nas classes trabalhadoras, quando a pessoa trabalha a vida toda, e aí quando ela perde
aquilo que, né, a única coisa que ela tem, que é a sua força de trabalho, como é que vai ser o envelhecimento dessa pessoa? Agora, quando essa pessoa faz parte das elites e ela tem toda uma condição, esse envelhecimento ele vai ser muito diferente, né? Então, a gente tem um paradoxo, né? Ou, para usar também, já que eu estou falando aqui de classe, né? A questão da dialética do capitalismo, a gente tem um aumento da longevidade muito claro, né? Muito perceptível dos números, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo também invalida as pessoas, tira a importância das pessoas, tira, inclusive, a sabedoria das pessoas, né? Não é mais tão valorizada como poderia ser numa sociedade em que esse tecido social está mais organizado, né? E, então, assim, existem modos de envelhecer, né? E aí eu coloquei aqui esse ou medos, né? Porque quando eu estava lendo o texto, um dos textos, né, que eu pedi que vocês lessem, eu acho que o nosso olhar ele fica tão enviesado, digamos assim, né? Que teve um trecho lá que eu li modos de envelhecer, mas na verdade eu li era modos de envelhecer, mas na verdade eu li medos de envelhecer, né? Então, aí eu fiquei pensando, e vocês podem, é um ponto até que eu queria ouvi-los, né? Eu queria que vocês comentassem. Na sociedade capitalista, a gente quer mesmo envelhecer ou a gente tem muito medo, né? Também não estou colocando uma questão ou, mas assim, estou colocando mais uma questão, né? Existem medos com relação ao envelhecimento, né? Nós mesmo que somos aqui mais jovens, digamos assim, mas não muito, né? Como é que vai ser? Como é que vai ser o nosso processo de envelhecimento? Como é que vai ser a nossa vida? Porque a sociedade ela está mudando, né? Esses dias eu vi também um desses vídeos de Instagram, né? Acho que eu comentei isso também na aula passada, sobre a geração aí que tem 40, 50 anos, na qual eu me enquadro, né? Que é a geração que conviveu com várias coisas, falta de tecnologia, acesso à tecnologia, mas uma das coisas interessantes que eu ouvi sobre essa questão, que a gente também pode discutir, é que a nossa geração é a primeira geração que ainda trabalha, vai trabalhar por muito tempo, mas tem que cuidar das pessoas mais velhas, tem que cuidar dos filhos ainda, e muitas vezes até dos netos, né? Então é uma geração... E o que isso gera na nossa percepção do que é o futuro, do que é o envelhecimento, né? E aí, por fim, pessoal, eu queria falar um pouquinho, retomar aquilo que eu falei no início desse ponto aqui da aula, que é a questão dos fatos sociais ou dos fenômenos sociais, e aí a gente está falando também da velhice, né, do envelhecimento, como construções sociais, ou construção e desconstrução social. Por que eu estou apontando para isso? Porque eu quero dizer o seguinte: um dos nossos papéis aqui, nessa formação e na nossa atuação, seja como professor, atuante na área dos direitos humanos, da sociologia, porque se a gente trabalha com ciências sociais, a gente também está atuando no sentido dos direitos humanos também. Sejam agentes, a gente tem a responsabilidade de pegar aquelas coisas que estão, digamos, construídas sem neutralidade e que são construídas, às vezes, de maneira perversa por grupos, né? E aí, no caso, estou falando da velhice, como a sociedade capitalista constrói essa visão sobre a questão da produção, e a gente tem que começar a pensar em desconstrução. Então, se tudo é construído socialmente, e aí volta ao exemplo também do racismo, né? Do próprio machismo, que são construções sociais. Depois a gente pode retomar isso, se for o caso. Mas se são construções, a gente pode desconstruir, para não usar até uma palavra mais forte, que é destruir mesmo essas construções que são perversas para algum grupo, para alguma população, né?
seja a população idosa, seja a população LGBTQIA+, seja com as mulheres, enfim, seja com as populações indígenas. A gente tem construções, então a gente também pode fazer desconstruções desses conceitos e pensar em reconstruir de maneira melhor essa percepção, né? E aí nisso a gente tem a velhice como também uma tarefa aí para a gente repensar, para a gente tentar reconstruir a maneira como a gente enxerga essa questão. Com isso, eu termino o que eu tinha para apresentar, digamos assim, de pontos, né? Mas agora eu queria ouvir vocês, né? Também a partir da leitura que vocês fizeram do texto, né? Podem discordar, podem perguntar, podem, né, abordar do jeito que quiser essa questão. Felipe levantou a mão. Opa! Pois é, professor, no texto do envelhecimento no Brasil, me chamou bastante atenção essa questão do capitalismo, né? Bateu muito nessa tecla aí, era uma perspectiva assim que eu não tinha ainda pensado. Bem assim interessante. Essa questão ele envolve o envelhecimento, né, na questão da luta de classe e tal, e a desigualdade, né? Não, e é uma questão importantíssima. A gente está falando, por exemplo, hoje em dia, né, de previdência social. Provavelmente, muitos de nós aqui não aposentaremos, né? Nós não teremos a condição de passar, sei lá, 10, 15, 20 anos das nossas vidas tranquilos, né? Sem precisar se preocupar em ganhar dinheiro para pagar os remédios, para pagar. Provavelmente a gente vai continuar trabalhando, né? Então, assim, eu trouxe essa questão para a gente ver o quanto o capitalismo ele determina se uma pessoa vale ou não vale para o sistema, né? Se ela é importante ou se não é importante, né? Enfim, se produz é importante, se não produz ela é inválida, né? Essa palavra terrível, né? Que a gente escuta não é só para as pessoas idosas, né? Mas a gente vai encontrar essa crueldade do sistema em várias populações, né? Ana Neres quer falar? Sim, professor Carlos. Está ouvindo bem? Não, tá muito chiado. Se você quiser colocar, Ana Neres, tem como você comentar no chat? Aí qualquer coisa, se for uma pergunta, a gente tenta debater aqui. Certinho, vou tentar. É porque tá chiando muito, eu não tô conseguindo te ouvir bem. Será se a Ana Nery não está com o ventilador ligado? Porque geralmente dá um mau contato quando tem ventilador ligado próximo. Para ouvir melhor agora, tá vou sair. Acho que pode ser mesmo o microfone, que tá com algum mau contato, alguma coisa. Professor, eu vou fazer a pergunta então, viu? Tá. Enquanto ela digita, o Panosso e colegas, eu queria entender quais foram os textos que você passou para eles lerem, Panosso. Você lembra? São 2 textos, deixa eu pegar o nome aqui para você. Deixa eu organizar aqui na minha cabeça para saber, para entender da onde eles estão partindo para a próxima aula também, né? Tá. Para o O próximo envelhecimento, bate-papo. um texto é o envelhecimento no Brasil, aspectos sociais, políticos e demográficos em análise, da Silvana Maria Ercosim, e um outro texto que é os conceitos de velhice e envelhecimento ao longo do tempo, contradição ou adaptação, de Cássia Figueiredo Rossi, Dardengo e Simone Caldas Tavares Mafra. Mas são Eu vou textos... procurar esses textos. Tá, eu posso te mandar, Marcos. Mas são textos assim bem tranquilos, assim de dar um panorama mesmo, né? De como... E aí esse segundo texto que agora foi o Felipe que comentou, né?
já traz essa questão do capitalismo, da luta de classes, né? Como é que o envelhecimento ele acontece diferentemente nessas classes, né? E como a classe trabalhadora vai sofrer com... Já está sofrendo e vai sofrer mais, né? Como jurista, né? Eu estava trabalhando, o pessoal do direito e do serviço social também conhece o famoso e problemático BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Que é basicamente pago a pessoas em situação de vulnerabilidade social, né? Então, você tem os maiores beneficiários do BPC hoje são idosos, em sua maioria, e pessoas com deficiência, né? Porque não tem esse valor do trabalho em torno. O BPC, hoje, ele é uma situação tão complexa que a imensa maioria, ou seja, mais de 50% das ações judiciais que giram em torno do INSS hoje, né, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, versam sobre o BPC. E aí nós tivemos uma reforma do BPC, das regras do BPC que apertaram ainda mais essa perspectiva do que é ser vulnerável, né? Antes você tinha aí uma perspectiva mais ampla do que é ser vulnerável, hoje você tem uma perspectiva um pouco mais restrita, né? Em termos econômicos, o que é ser vulnerável? É você ganhar menos de 1/4 do salário mínimo. Então você pensa aí, nós como pessoas que precisamos de dinheiro para absolutamente tudo, para sermos considerados vulneráveis, temos que ganhar menos de 1/4 do salário mínimo. O BPC já é o maior das questões jurídicas do INSS, ou seja, a gente tem uma massa de... parece muito despessoalizado que eu vou falar, né? Mas a gente tem uma massa de idosos e de pessoas com deficiência que não tem como sobreviver sozinho, que não tem condição nem de se aposentar, né? Porque se você não tem como se aposentar, você recorre ao BPC. Então, as meninas que são do serviço social, o que falou aqui, que eu esqueci quem foi agora, que trabalha com procuradoria, também com cartório, devem ver muito essa realidade, especialmente nas cidades pequenas. Então, eu acredito... Por que eu estou falando isso? Porque uma parte muito grande da pesquisa de campo de vocês vai abraçar essa perspectiva, né? Vai se ouvir muita reclamação sobre o dinheiro que eu ganho não dá para me sustentar, não paga meus remédios, porque essa é uma questão séria e que está muito mais séria, porque o neoliberalismo, né, o arroxo das contas públicas, piorou muito as regras do PPC. Tem aí é uma indicação, né? Não sei se você conhece, Marcos, e os demais. Na semana passada eu até comentei de um professor africano, né, que eu tive aula no doutorado, que ele falava sobre a ausência de lugares para os idosos na África ficarem quando não tem família, né? E aí ele deu uma explicação dizendo que lá em Angola, pelo menos, não tinha esse problema por conta as pessoas estão com as famílias, né? Mas eu só lembrando, só para contextualizar, que é um outro professor da África, que chama Achille Mbembe, não sei se você conhece, Marcos, que escreveu um livro que está muito famoso agora, que chama Necropolítica, né? E aí, assim, o que ele defende em linhas bem... Defende não, né? O que ele descreve que acontece em linhas bem gerais aqui para vocês, né? Os estados, né? Os governantes, os governos, né? Os legisladores, o Estado, as políticas públicas, né? No neoliberalismo, no capitalismo, desenvolve uma política que ele chama de necropolítica, que é escolher quem vive e quem deve viver e quem deve morrer na sociedade capitalista.
E basicamente é o seguinte, esse que você está descrevendo, Marcos, é a escolha que o Estado faz diante daqueles que servem e que não servem para viver no capitalismo. Se você não produz, você não serve. Então, logo você vai ser descartado. O Estado vai dar um jeito de... Então, assim, é lógico que não é só com a questão dos idosos, né? Essa necropolítica tem a ver também com outras populações vulneráveis, de outras maneiras, né? Mas o sistema capitalista ele tem essa crueldade e o Estado ele realmente patrocina esse tipo de política, que é escolher quem vive e quem morre, né? E a gente consegue perceber isso muito bem quando a gente fala da questão da pessoa idosa, né? Aposentadoria, né? Benefícios, né? E por aí vai. Benefícios ou a falta deles, né? Né? Você pensar quanto que a pessoa precisa ganhar para menos de quanto para ser considerada vulnerável? 1/4 do salário mínimo. O salário hoje está 1.512, dá o quê? Dividido por 4? Dá... Menos de R$400. Aham. Como se um salário mínimo não deixasse as pessoas... Exatamente, como se um salário mínimo fosse suficiente e você ainda tem que fazer essa conta de dividido por 4. Pois é. Então, é assim, agora, aquilo que eu falei na aula, né? O meu papel aqui não é chegar aqui e falar para vocês, olha, a vida na sociedade capitalista é muito legal, olha só, hoje as pessoas... Por isso que eu coloquei aquela questão, a gente tem hoje as pessoas podem envelhecer, será? Será que todas podem, né? É um grande ganho para a humanidade. De fato, a gente, né, olhar os números, a gente percebe isso. Mas nosso papel aqui, enquanto sociólogo, né, e aí vocês também, enquanto agentes, é identificar também que, senão não precisaria da gente, né? Senão não precisaria de agentes de direitos humanos da pessoa idosa, porque a gente poderia encarar a velhice, o envelhecimento como processos muito naturais, que bom, olha só, o capitalismo trouxe tecnologia que agora faz a gente viver mais, diz que a pessoa que vai viver, a geração de centenário já nasceu, né? Tem esse lance, né? E aí, na semana passada também eu comentei sobre uma série da Netflix, que também é livro, do Dan Butler, acho que é o nome das Zonas Azuis, e a gente vai perceber que as pessoas envelhecem mais e melhor em lugares onde não depende do Estado, onde não depende dessas políticas, né? É lugares onde a comunidade mesmo dá o jeito de... E por aí vai. E aí, pessoal, o que mais? Eu fiz a maior propaganda para o Marcos falando que vocês eram muito falantes, muito participativos, e hoje está todo mundo um pouquinho mais quietinho. Não tem problema, não. Mas eu gosto de debater, eu também sou que nem Panosso, eu sou um professor que gosta de conversar, minhas aulas são bem conversadeiras. Inclusive, esses dias eu até defendi um aluno falou assim, é porque as aulas de sociologia, isso na aula do Wildes, né, que é para quem não sabe, gente, o Wildes é um colega nosso que também é da sociologia do IF, porque as aulas do Wildes, quem dá aula são os alunos. Eu falei, é claro, gente, a gente está aqui para que vocês possam refletir, raciocinar e construir as suas próprias concepções sobre os conteúdos, não é para eu chegar aqui e falar, 2 mais 2 é igual a 4. Gente, acabou a aula, beijo, tchau, até a próxima. Exatamente. A ideia é a gente debater um pouquinho desses assuntos, né? Mas e aí, mais alguma coisa? Mais algum comentário? Tá todo mundo com fome? Então, acho que a gente pode caminhar para o encerramento, né?
se ninguém tiver mais nenhum comentário, nenhuma pergunta. Sobre a aula que vem, então, a gente vai ter um encontro aqui com o professor Marcos Júlio. E você também deve passar algum texto, Marcos, para eles fazerem uma leitura anterior? Sim, eu vou passar um texto, mas só para vocês fazerem uma leitura para ter um material para poder discutir na sala, né? Sobre os conceitos que eu vou utilizar em aula, para poder entender como esse conceito funciona, para poder debater isso em sala de aula. Que eu vou trabalhar com lazer, vou trabalhar com direito ao lazer e vou trabalhar com essa questão do envelhecimento, né? O lazer dentro do envelhecimento, que é uma demanda também, principalmente do idoso que tem esse tempo, esse ócio que pode ser produtivo se houver métodos, né? E aí pensar um pouquinho sobre a oferta de lazer, sobre instrumentos pensados pelo Estado que possam oferecer lazer, né? Eu vi que a maioria das pessoas mora em cidades pequenas, quem mora no campo também, né? Quem atende pessoas do campo também, eu sei que é uma discussão um pouquinho mais complexa, porque lazer no campo é um pouco mais complexo do que dentro da cidade, né? Mas trabalhar com essa perspectiva do lazer dentro da cidade também, né? Uma praça pública, instrumentos públicos de lazer, como, por exemplo, um córrego, né? Alguma coisa assim, uma represa da cidade onde os meus avós moram. A maior obra do prefeito foi uma represa que ele fez exatamente pensando no lazer, e aí colocou o capitalismo informacional, né, Panosso? A primeira coisa que ele colocou foi o Wi-Fi grátis. Então você tem uma movimentação de pessoas que trabalham. Sim, você tem uma movimentação de pessoas que estão atrás do lazer, mas também da conectividade, né? As redes sociais, elas fazem com que a gente seja o produto, né? Esses dias eu vi uma reflexão interessante. O que necessariamente o Instagram vende, né? Vende várias coisas, mas a principal coisa que ele vende é a sua atenção. O que vale para as redes sociais é o tempo que você está, cara crachá, com a cara na frente do celular. Então, isso também é uma coisa que tem a ver com os idosos. Então, que bom que vocês já estão antecipando o debate que a gente vai ter na semana que vem. Fico feliz, pessoal. Espero vocês aqui. De novo, Panosso, te agradecer pelo convite. Eu gostei muito da sua aula hoje. Parabéns, eu já sabia que você era um professor fantástico. A gente tem os mesmos alunos, eu sei disso, mas, enfim, gostei bastante e fiquei bastante empolgado. Você sabe que eu sou um fã da sociologia também, né? Então, obrigado e parabéns, viu? Marcos, eu que agradeço aí, primeiro, a sua presença aqui, que foi importantíssima para dinamizar e colaborar, a sua disponibilidade, e aí na semana que vem, então, a gente continua. E você está convidado para continuar o tanto que você quiser com a gente aqui. Olha, você não me convida não, que eu apareço, viu? Tá certo. Então vamos encerrar, né, pessoal? Vamos cuidar da vida, cuidar dos nossos. E aí, então, até na quarta-feira, eu coloco o texto ou os textos que o professor Marcos encaminhar para discussão. Mas mesmo assim eu também devo colocar mais alguma coisa lá, mais conteúdo, porque eu estava comentando mais cedo, a gente tem muita coisa para tratar e lógico que não vai dar tempo de tratar tudo, mas aí o que for possível também a gente encaminhar enquanto vídeo e outras leituras a gente encaminha também para que cada um tenha acesso. Tá beleza? Vamos nos falando. Boa noite, pessoal, boa semana. E nos vemos na segunda-feira, aula síncrona, novamente. Boa noite, pessoal. Boa semana a todos. Valeu, Marcos. Brigadão, viu? Grande abraço. Tamo junto.